Olá, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui no segundo podcast da nossa série O Pingo no Y. Boa tarde, Cazu. Tudo bem? Tudo bem, Williams? E aí, Túlio, tudo jóia? Tudo bem, Williams? Bem? Tudo bem, Cazu? Muito bom. Bom, no nosso primeiro episódio, a gente teve a oportunidade de falar, né, Cazu, bastante sobre as grandes transformações que estão acontecendo aí no mercado financeiro. A gente pôde falar um pouco sobre o papel do vendedor e da grandeza do papel do vendedor dentro desse contexto. A gente fala um pouco sobre a transformação que o mercado financeiro está passando no ponto de vista de olhar para o propósito sem perder a relação com o resultado. Foi por aí que a gente fez o último bate-papo. E o que os clientes e associados estão percebendo também. Exatamente, as grandes transformações que estão acontecendo com o consumidor diante de tudo isso. Nesse podcast, queria aprofundar um pouquinho, gostaríamos de aprofundar um pouquinho a questão do alinhamento cultural necessário para fazer essas transformações. Porque a gente disse assim, bom, tem gente que já entendeu que precisa mudar, tem gente que não muda porque está com medo de entrar, tem gente que está entrando, mas não está se jogando de todo porque não aprendeu ainda como fazer, e tem gente que já se jogou também, que já entendeu como fazer e que está criando bons caminhos, bons alinhamentos culturais dentro das suas empresas. É por aí que a gente vai conversar hoje, certo, Cazu? É por aí, Williams. E legal uma vez, né, que eu fiz um projeto para fazer disso. Aí o cliente chegou para mim e falou assim, mas se a gente começar isso, não dá para voltar para trás, né? Aí eu nem respondi, eu olhei para ele... Aí ele olhou para mim, é que a gente não vai querer, né? Eu falei, bom, já respondeu. Ele mesmo já falou, né? Mesmo já falou, Mas vamos lá, vou começar com você então, Cazu. Bora lá. Como é que você enxerga a importância e que elementos você enxerga serem importantes para que, de fato, essa transição, para que, de fato, essa transformação, essa evolução, vamos chamar assim, uma evolução cultural aconteça dentro de uma instituição financeira, seja ela uma instituição financeira tradicional ou cooperativa, que queira, de fato, mergulhar nesse alinhamento ou nesse realinhamento cultural. É incrível, né, Williams, que você está falando disso. E a GPTW... Williams, o que é GPTW mesmo? Great Place to Work. Isso, o seu inglês é ótimo. E ela colocou várias classificações, principalmente em gestão de pessoas. E cultura são pessoas. Sim. Né? Tanto é que economia não é da ciência... Você é economista, sim, né? Sim. Não é uma ciência humana, não ciência humana, não de exatas, né? E ela colocou, nós temos até um post aqui que a Yasaka colocou, que são as principais desafios de gestão de pessoas para fazer esse alinhamento. E olha quais são os primeiros, William. Desenvolvimento de capacidade de liderança, cultura organizacional, comunicação interna, experiência do colaborador, saúde mental e novas políticas e formatos de trabalho. E diversidade e inclusão. Nossa, quanta coisa bacana que tem aí. Muito bacana. Quanto caminho legal, né? E que a gente pode falar um pouco disso. Eu fico muito feliz em ver que esse é o olhar que a liderança tá colocando aí para 2023, porque a base de um projeto de alinhamento cultural precisa ter. Legal. Né? E a gente sempre fala, né? Você fala assim, Cazu, qual que é... Repete a pergunta bem no foco dela. Não, o ponto no Y que eu já quero começar a te puxar é o seguinte. Quais são os elementos fundamentais para que você possa fazer esse alinhamento cultural? O que você traria como elementos fundamentais, como pilares para essa jornada? Você precisa ter equilíbrio entre relação e resultado. Que inclusive a gente falou no anterior e que é fundamental não perder isso de vista, né? E que para ter o equilíbrio de relação e resultado, muitas vezes está desequilibrado. Uma hora eu estou só na relação, outra hora eu estou só no resultado. Mas no frigir dos ovos eu estou equilibrado. No caso, do dia 1º ao dia 25 eu tô no amor. E do dia 26 ao dia 31 eu tô na dor. Aí não é chicote estrala. Aí não é no equilíbrio, isso não é equilíbrio. Túlio, você viveu muito isso, né, cara? Mas vamos deixar o Japa trazer, que você já fez ele perder a... O Túlio deu uma tirada a última também, e agora é essa última. Até o dia 25 é pelo propósito. Depois é pelo resultado. Então tem que ter um equilíbrio entre relação e resultado, e isso é simples, mas não é fácil. Segundo, você tem que alinhar a cultura, a estratégia e a operação. Muitas vezes você quer uma coisa na estratégia, a cultura te puxa para outra, e lá na operação o barulho chega com ruído.
chega de outro jeito. Inclusive, a gente foi ver, né, nessa acho que o nosso teste que nós fizemos lá, né, a Saca, o DISC, né? Teste bacana que a gente está fazendo, e mostrou que 60%, acho que 70% nós somos executores e comunicadores. E aí falta processo. Porque a cultura nossa é de executar, de fazer acontecer e etc. E agora nós estamos tentando buscar esse equilíbrio de mais processos e etc. Né? Então, é um grande desafio fazer esse alinhamento. O que eu tenho como cultura, o que eu tenho como estratégia e como que isso chega na ponta, na operação, no dia a dia lá, né? Então, esse é o segundo ponto basilar. O primeiro é relação e resultado. O segundo é alinhamento entre estratégia, operação e cultura, estratégia e operação. E o terceiro ponto basilar é focar. O que na sua cultura vai facilitar a estratégia que você quer e o que na sua cultura não vai facilitar. E mais do que tudo isso, Williams, que é muito legal nessa pergunta que você me faz, e eu vibro nela, porque todos esses projetos, os nossos clientes sabem fazer as boas escolhas. Eles sabem fazer essas escolhas muito bem. Mas para um projeto dar certo, não são as escolhas que é um dos fatores principais, são as renúncias. Porque é natural, o ser humano é bom para escolher, mas é ruim para renunciar. Muito. A gente é ruim para renunciar. E não dá certo, não, cara. A gente fez nosso planejamento estratégico faz pouco tempo, né, Cazu? E, cara, como foi difícil a gente abrir mão de coisas que a gente não queria mais fazer e a gente falava, cara, o difícil não é escolher o que a gente quer, né? Mas é difícil deixar o que a gente vai... escolher o que a gente vai deixar para trás, né? E acho que essa nossa grande missão é dizer para o nosso cliente, né, que quando ele faz uma escolha, automaticamente vão ter que vir 2 ou 3 renúncias. E se ele não fizer a renúncia, são as 3 âncoras que ele colocou que vão segurar a escolha que ele teve. Então, escolha e renúncia é fundamental para esse projeto dar certo. Ô, Túlio... Eu quero pegar daí. Pega daí. Não sei se você vai abrir um outro tema na pergunta, mas, cara, que brilhante voltar a falar dessas coisas, caso eu lembrar disso, né? Da escolha e da renúncia. E se não é assim na vida, né? Se não é assim na vida... você quer fazer um esporte, você quer ficar bem de shape, você precisa abrir mão de coisas que você adora na sua vida, mas, né, você retarda o sucesso daquilo que você busca. E você lembrando disso, Cazu, me faz assim... Eu me lembro assim de pensar naquilo que a gente sente enquanto gestor de empresa ou de negócio, ou seja para desenvolver um trabalho, um projeto, o que for. Cara, planejamento estratégico está na crista da onda, existe há muito tempo. Qual é o fio que desencapa? Qual é o fio que desencapa no meu ponto de vista e o que a gente discute aqui? Primeiro é como cascatear esse negócio. Porque, cara, dá um trabalho danado. Do além. E uma vez um cliente falou para mim assim, puxa, Túlio, isso dá muito trabalho, demora tanto. Eu falei, aí um outro diretor mesmo falou, mas esse não é o trabalho? Né? E adivinha qual é o diretor dos dois que precisava mais trabalhar? Aquele que tinha sacado naquela reunião. Então, assim, isso não dá trabalho, é o trabalho. Caso esse cara queria contratar a gente ou queria ajuda de algum mentor para fazer o trabalho que ele não fazia. E aí não é cultura, né, meu irmão? Porque se ele não faz aquilo que tem que ser feito, não é cultura. Se alguém da organização, seja de cima ou de baixo, não faz, e não é cultura. E aí eu quero fechar assim, é anticultura. E aí, nessa hora, esse principal gestor, ele precisa deixar de se apaixonar só pelo espelho e se apaixonar pelo aparelho da academia que vai deixar ele com o shape bonito. Porque o espelho não deixa ninguém bonito. Ele só reflete aquilo que você é. O que isso quer dizer com um projeto desse? Que quando as pessoas vão para esse projeto e começam a gerir pelo propósito e fazem esse alinhamento entre a estratégia, a cultura, a operação, essa grande comunicação o tempo inteiro, e de vez em quando ela desalinha, ela percebe na hora. Perfeito. E a pressão é forte em cima do líder. E a pressão é forte em cima do líder. E mais do que tudo isso, viu, Túlio? Ele mesmo se coloca uma pressão.
Eu já passei por isso na Saca, você Tem que também. ser exemplo, né? Não pode Nossa, falar. e a gente, nós somos humanos, pô. Nós, né, é bíblico, o ser humano tentar 1000 vezes, ele erra as 1000 vezes, né? Isso no plano divino. Mas esse trabalho, quando você faz esse alinhamento, bonitinho, volta aquela questão que eu falei no começo. Das renúncias. Das renúncias. Só que as renúncias no começo, elas não são tão boas. Você não gosta muito da renúncia, porque está naquele processo de alinhamento. Então, ali, naquele processo de entrar em forma, é ali que você não abre mão, porque você está no começo, você não pode dar aqueles desalinhamento. Depois você até dá um ou outro, mas lá no futuro, quando você der o desalinhamento, você percebe rápido, viu que não valeu a pena e já alinha rapidamente. E, Cazu, você me fez lembrar, é legal a gente trazer também casos aqui muito reais, né? Estava esses dias conversando com um cliente nosso e dentro dessa mudança cultural, uma das primeiras coisas que eles abrem mão ou que eles renunciam é uma velha prática muito conhecida dentro do mercado, que é a prática de fazer campanhas. Campanhas de produtos, campanhas que funcionou muito bem, que William. funcionou muito bem por E um tem que certo honrar tempo. isso, né? Claro, claro. Como eu disse no outro episódio, nós dissemos quantas vezes nós fizemos isso, mas a gente aprendeu que há um outro modelo para se fazer. Um modelo mais evoluído. Um modelo é isso, um modelo que você consegue botar significado nessas coisas todas e fazer andar, né? E você falava sobre essa questão da renúncia. E uma das primeiras coisas, então, que as pessoas fazem é, putz, vou renunciar já nessa transição à questão da campanha. E é legal que depois, quando já expande um pouco a consciência, né? E não é coisa que você faz em 2 meses, 3 meses, isso aí é um processo que depois de um ano você percebe que as empresas já estão com a Inclusive, consciência... se começar um projeto tirando isso, vai dar problema. Consciência mais expandida, surge um problema, uma situação dentro daquela instituição financeira e eles sentam para conversar e falam, vamos criar uma campanha? Alguém tem a brilhante ideia de falar, vamos criar uma campanha? E eis que o grupo diz, espera aí, quanto isso vai fazer a gente dar um passo atrás de tudo que a gente já construiu nesses últimos 9, 10 meses, 1 ano? Então, só o fato de você poder ter as pessoas com essa consciência e dizer, opa, espera aí, talvez a gente não faça então mais uma campanha como era no passado, mas a gente vai pensar talvez numa campanha que beneficie o nosso cliente ou que beneficie a comunidade. Ótimo. Já muda, né? Até o estilo de campanha. Já né? muda até o estilo de campanha que se pensa em fazer, porque está com um olhar em manter esse alinhamento. Então, a gente sempre brinca, né, durante esse projeto, orai e vigiai o tempo todo. Porque vai acontecer derrapada. E a assim, derrapada faz parte. Você fazer uma campanha ou outra, uma campanha com significado, não há problema. Mas no começo do projeto, que você quer, o primeiro ano do projeto, você não tira a campanha, você deixa lá. Você tem que fazer um degradê para isso, né? Você falou, Cazu, qual que é esse alinhamento? Mas aí nós estamos falando, mais do que o alinhamento, é da gestão do propósito, né? Que é um dos grandes desafios que a gente lança. Para de lançar campanha porque você leva a equipe à mínima potência. Levar à máxima potência por outras inspirações. Né? Túlio, eu acho que quando você me conheceu, foi uma das coisas que te provocou, né? Porque, não sei se vocês sabem, pessoal... O Túlio foi meu aluno num projeto onde ele trabalhava no mercado financeiro. Depois ele me contratou, aí a gente fechou uma amizade e aí a gente virou sócio. Então essa foi a nossa história lá 2007, Túlio. Não, 2009. 2009, né? Tem um bocadinho de tempo, Cazu, e falar dessas coisas me remete... Eu lembro que você falou, Cazu, você falou alguma coisa que mexeu comigo, com o meu time. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com... Eu falei, isso é diferente, né? Não passava pela ferramenta ou pela técnica, passava pela intenção. E nesse caso do plano da intenção, primeiro qual é verdadeiramente a intenção de querer alinhar uma cultura ou uma anticultura, né, Williams? Esse é o ponto. Tem gente que tem uma anticultura. Sim. E tem o profissional que passa de carreira em carreira, aquele líder que é responsável, que ele trabalha 2 anos, ele faz um projeto gafanhoto, não é nem formiga nem abelha, ele é um gafanhoto que tira tudo que dá daquela equipe. A gente tá rindo porque a gente se identifica, né? Já tive muito líder assim, que ele estava preocupado. E aí, quando ele sai dali daquela posição e vai para uma outra empresa, o resultado cai. E ele fala assim, tá vendo? Aquele é o modelo, porque se eu saio e eu sou bom, eu sou um cara poderoso, ia falar outra coisa, ele é um cara muito bom, e quando eu saio, cai o resultado. Aí ele vem, então, ele é um carreirista que ele passa e vai deixando um rastro de sangue ou de Rivotril pelo caminho.
E Rivotril é mais vendido, não que seja bom, mas é mais vendido do que Neosaldina no Brasil. Então, olha só. Rivotril é mais vendido que Neosaldina. A gente não sabe porque ninguém levanta a mão nas nossas equipes e fala assim, opa, alguém tem um Rivotril para me arrumar? Tô meio... Não tô bem hoje. O pessoal pede Neosaldina. Rivotril, a pressão tá muito grande aqui no meu resultado. Quantos gente não toma remédio para poder dormir, porque de verdade não é que ele fez o mal, mas ele não tá vivendo uma cultura. E aí aonde que é, para mim, o grande pingo no Y desse papo aqui, é lembrar assim, como é que... Eu adoro quando você aborda isso, eu vou até te pedir para falar sobre isso. Qual é a melhor velocidade que a gente tem que ir numa transformação cultural? Opa. Nesse alinhamento de cultura, né? Na velocidade do que é mais lento, né? Não é do que é mais rápido, Pois né? Pois é, mas nós estamos acostumados a correr, a ver quem ganha, desde Porque quantos você tem que anos de levar idade? todo mundo junto, né? Desde quantos? Vamos lá. Você tem 4, 5 irmãos? 3 irmãos. Pronto, 3 Somos em irmãos. 4. Olha só. Imagina, né? Papai e mamãe chegam ali na praia com vocês pequenininho e fala assim, vê se quem não passou por isso. Você que está assistindo. Vamos ver quem chega primeiro? O pai vira e fala, vamos ver quem chega primeiro? A professora, quem tirar a maior nota ganha não sei o quê. Se você comer o salgado, você ganha o doce. A campanha tá lá. Nós somos viciados nesse negócio. Então, não é só uma questão de tirar a campanha. Acho que a campanha faz parte desse movimento e ela é um ícone de sucesso. Porque a gente cria... Eu criei vários gerentes, quando eu era líder, chamado GGF, que é o apelido de Gerente Gaveta Funda. Sim, o mês que vem vai ter campanha. O que é? O GGF é o Gerente Gaveta Funda. Eu já sei que vai ter campanha de consórcio em abril, porque tem uma agenda. Eu vou lá e, puxa, minha gaveta fica comprida assim, né? Aí chega dia 1º de abril, eu falo, chefe, vendi 8 consórcios hoje. O chefe fala, nossa, que legal. Que legal. Quer dizer, não vendi nada, já estava, era de fevereiro. Assim, ninguém nunca fez isso. Mas todo mundo se reconhece quando escuta. Claro. Pelo menos a gente passou em mais de 160 instituições financeiras e isso é uma verdade em todo lugar que a gente passa. O pessoal dá aquele sorrisinho amarelo. Então, é na velocidade do último, mas importante, né? Na linha do equilíbrio que o Cazu trouxe, desde que ele queira ir. Uhum. Desde que ele queira ir. O último precisa se levantar e acreditar no processo, porque senão ele sabota e fala, esse negócio não dá certo, ele senta no chão e a gente tem que ficar arrastando. E não é disso que a gente está falando aqui, né? E, Williams, na sua pergunta também, que é muito, muito legal, né, instigante, são mais de 160 diagnósticos que a Saca fez, 160 diagnósticos no mercado financeiro. Não, a gente atende 160, mas são mais de... muitos diagnósticos. E nosso diagnóstico, você sabe, né, que é profundo, né? É visita na agência, associado ao cliente oculto, entrevista com o presidente, conselho, e para tudo quanto é lugar. Até que, não sei se você lembra, só para abrir um parênteses aqui, nós somos numa instituição financeira de adquirência, fazer um programa de vendas para 100 pessoas. Você lembra dessa? Lembro. E a gente foi fazendo diagnóstico, não, preciso falar com o diretor. E a pessoa que estava no... Não, é só fazer o treinamento de vendas. Não vou fazer o treinamento. Aí depois conversou com o diretor, falou, não, vai ter que conversar com o outro diretor da outra área. Ela, não, mas não precisa. Eu falei, não, então não precisa ir. Até que a gente foi queria falar com o presidente da companhia, senão a gente não seguiria o projeto, e ela, não, mas não precisa, não, tem que falar com o presidente da companhia. E depois que falou com o presidente da companhia, colocou os 2 diretores juntos, de 2 áreas que eram coparceiras para os negócios acontecerem. Uma vendia, a outra cancelava. Uhum. E a gente tinha que dar o resultado de diminuir o cancelamento, aumentar as vendas. E essas 2 áreas precisavam entrar em harmonia. Até que uma hora que a pessoa do RH falou, caramba, eu só queria um treinamento de venda. Você lembra dessa, William? Lembra dessa? Então, uma coisa que é fundamental nesse alinhamento de comunicação, e que a gente sempre começa com essa pergunta na abertura dos nossos projetos, é o que a alta liderança quer? Qual é o seu desejo? Uhum. E depois, faz a mesma pergunta para a média liderança. Cara, os desejos são diferentes. Você pergunta para a alta liderança o que ela quer isso. Você pergunta para a média liderança o que ela quer, é isso. Não é que é um parecido com o outro, não, parece que são mundos diferentes e a gente bota as pessoas para se conversar. Uhum. Inclusive, isso é um post agora, eu tô aqui no celular de vez em quando, porque eu tenho esses posts da Yasaka, que é a nossa equipe de marketing lá, a Danila, a Sara, o pessoal lá, o João, fazem brilhantemente. Colocou sobre conversas difíceis. A comunicação, se não tiver uma conversa difícil, você não está fazendo bons alinhamentos. Eu lembro uma vez que eu fui numa cooperativa, lá no fundo do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, que inclusive tem grandes amigos lá.
E uma vez eu fui fazer um processo lá, um programa de gestão por propósito, né? Nossa. E no meio da gestão por propósito, fez um climão na sala. Um climão na sala. E tinha um convidado meu nessa sala, que não era da cooperativa, e não era nem da Yasaka, mas estava vendo esse processo acontecer. E no intervalo ele falou assim para mim, nossa, você vai perder o contrato. Agora você vai perder o contrato. Os caras estão pé da vida, estão discutindo, estão... Eu falei, não, é agora que eu vou ganhar o contrato. É agora que a gente vai, de verdade... Contribuir e provocar. Né? É uma analogia simples, mas diferença de problema é desafio. Né? O cara tá vendendo tapete, ele joga o tapete assim, aí ele vê um calombo ali, enquanto ele tá tentando apresentar o tapete persa, né, que vale uma fortuna, aí vê um calombo assim, e os clientes olhando, ele vai lá e pisa no calombo. Aí o calombo vai, anda pro outro lado, ele pisa no calombo, ele vai pro outro lado, ele pisa no calombo, e atrapalha a venda dele, né? De repente ele levanta o tapete e tem uma cobra. Agora ferrou, né? O que é problema? Não sei mexer com a cobra, baixa o tapete e continua pisando no calombo. Uhum. O que é desafio? Eu não sei lidar com cobra, eu não sei se ela é venenosa, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu tenho que pegar essa cobra, botar numa caixa e mandar pro Butantan. Aí se transforma num desafio. E não existe um alinhamento entre cultura, estratégia e operação sem conversas difíceis entre a média liderança e a alta liderança. Uhum. E da média com o seu time também, né, da Cazu? média com o seu time. Você está dizendo de abrir o canal de comunicação para falar das coisas boas, mas para falar dos desafios também, Williams, né? Não tem como fazer esse processo... Sem gerar desconforto. Sem gerar desconforto, principalmente entre a alta liderança e a média liderança, começando por eles. Sim. Porque senão a média liderança não vai abrir com a equipe da ponta. E também não se inspira nessa abertura de canal que está em cima. E essa discussão que é profunda, que é fundamental para esse projeto dar certo, que eu falo que não importa qual o resultado dessa discussão vai ter. É igual quando a gente vai construir nossos valores. Uhum. A gente fica muito uma hora discutindo sobre o valor. Não é aquele valor, é mais toda a importante que o valor é a jornada. É a consciência que se gerou naquela discussão. E quando acabou essa reunião, esse meu convidado preocupado que eu ia perder o contrato, eu feliz porque eu sabia que eu estava fazendo, mas é um risco. Nós já perdemos alguns projetos por causa disso, porque as pessoas não... Ou a gente não sabia fazer. Sim. Fomos muito direto ao ponto. E essa discussão aconteceu muito nesse trabalho. Algumas pessoas no café me chamando de canto preocupadas. Algumas pessoas... Você foi líder desse projeto depois. Sim. Eu fiquei 1 ano, depois você entrou. Depois, algumas pessoas elogiando. Falou, poxa, a primeira vez que a gente está de verdade discutindo coisas profundas, né? Então, essa comunicação franca e difícil. Para poder alinhar, né, o desejo de cada um, porque às vezes tem desejo. E outra coisa, e aí volta de novo a renúncia, porque é na comunicação que se mostra os desejos e o que eu vou ter que renunciar como área, ou como pessoa, ou como cargo para aquilo. Por isso, Kazuki e Túlio, né? Eu acho que é tão importante quando a gente vai fazer esse alinhamento, ou vai querer abrir esses canais de comunicação, ou vai querer mexer nessas questões que são mais delicadas, a gente ter passado por uma discussão de qual é o nosso propósito. Porque senão a gente se perde. Porque senão a gente se perde. Quando a gente lembra para que a gente faz aquilo, uma instituição financeira, seja ela de qual segmento for, tradicional, cooperativa... Se ela lembrar para que ela foi fundada, para que ela existe e qual é o impacto que ela gera na vida do outro, eu acho que essas questões de ego, vaidade, poder, elas acabam murchando um pouco porque existe um propósito muito claro. Então é difícil você conseguir um alinhamento quando você não tem clareza de por que você existe enquanto instituição. A gente quebra uns baita pau dentro da Yasaka, né? Vocês sabem disso, mas uma coisa a gente nunca perde. A gente sabe o que a gente quer com a nossa empresa. E com a gente. E com a gente. E aí a gente pode divergir o tempo todo. Quebrar pau, mas divergir, Williams, né? eu vou dizer, as empresas, na maioria das vezes, ainda não estão preparadas para as conversas difíceis. Por quê? Inclusive aqui na Yasaka, né? Eu estou com um time novo, liderando um time novo lá. E muitas vezes eu falo alguma coisa e parece que aquilo vai abalar o time todo, mas não, só falei.
é difícil de escutar e tudo, e nada vai mudar na relação, mas não é muitas vezes por aí. Porque o que acontece é quando alguém se indispõe ou fala o que pensa, mesmo que não esteja certo o que ele está falando, isso pode gerar uma indisposição com alguém ou com um cargo maior que o dele, ele pode ser colocado na geladeira. Então, você falou a palavra-chave, o ego. Discutir isso francamente numa sala fechada entre a alta liderança e a média liderança toda. Inclusive, nós fazemos o planejamento estratégico incluindo todas as médias lideranças nesse processo todo e com discussões muito francas. E quando sai aquela discussão que foi tudo muito fácil, eu falo... É hora de provocar um pouquinho. É hora de provocar, ou tá não tudo tá muito bom, consenso. tá muito superficial. Porque, Williams, uma pergunta para você, Túlio. Eu sei que eu que estou aqui nessa parte agora sendo entrevistado, mas com quem mais você discute francamente na sua vida? Com as pessoas que eu tenho mais intimidade. Perfeito. Então, uma empresa que quer gestão por propósito, ela tem que buscar uma intimidade. Lógico, janela de Johari, quanto eu abro, quanto eu não abro isso, mas eu tenho que buscar essa intimidade. Não é à toa que quando a gente vai contratar gerente, é na casa, a gente faz o processo seletivo nas nossas casas. Exatamente. Né? Porque a gente quer essa intimidade. Essa intimidade entre a média liderança e a alta liderança precisa ser grande para esse alinhamento. Porque tem que sair da cultura do medo e entrar na cultura da confiança. Porque nada prospera no medo, nada cresce na cultura do medo. Então, como criar com a comunicação em conversas difíceis a cultura da confiança? Deixa eu passar essa bola pro Túlio, caso... Túlio, fala um pouco, cara, o que você pensa sobre o quanto é importante nessa jornada o papel da alta, da média liderança, que principais transformações você tem percebido acontecer por aí? Você fala diariamente, né? Eu sei que você é aquele cara que 6 horas da manhã o Túlio tá mandando já mensagem, já dando oi e tudo mais. Eu tô segurando um pouco agora, deixa ela pronta. Tá deixando um pouquinho em pras modo 8. avião, deixo todas prontas, eu ligo o modo avião 8 da manhã para não acordar ninguém. Eu já faço... Oh, meu Deus do céu, a energia que hora você que tira o modo avião, eu acordo muito cedo lá, para fazer atividade, aí a gente fica pensando, né, cara? Você vai fazer uma corrida, você fica 1 hora ali concentrado pensando na coisa, escutando podcast de amigos e tal. O que mais eu vejo, né, nesse papel, primeiro, assim, antes do mergulho proposto, que é fantástico o caso que você está trazendo, é o cara pensar de fato assim, por que ele precisa desafiar um status quo? Ele já chegou onde ele quer. Então, imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo simples. Vou falar de um revólver aqui, e não como a polêmica de se tem que ter armamento ou não, mas assim, o que muda, né? O que muda de uma pessoa que... assim, o que muda de uma arma que salva ou tira, salva uma vida ou mata alguém? O que muda? A intenção. É claro, porque a arma é a mesma, o material é o mesmo, a bala é a mesma, a mão é humana, o que muda é a intenção. Então, primeiro, de fato, assim, voltando no outro podcast, né? A intenção é verdadeira? Legal. Eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Para eu ser mais promovido? Cara, quem é o ativista social? Famílias menos estruturadas, seja como você quiser entender o que é família. Eu não estou falando de pai, mãe, filho, filha, cachorro, família doriana, né? Mas eu estou falando aqui de uma questão assim... como que a gente entende se de fato eu tenho a intenção de fazer uma mudança cultural? Eu acho que de fato eu sou um agente de mudança social. Se eu entendo isso, eu já começo a pensar diferente. Primeiro, eu não vou mudar pela moda, nem pelo medo. Tem gente que muda pelo medo de perder o emprego, medo de ser... Não é um bom motivo. E nem pela moda. E o que para mim não deixa mudar pela moda é lembrar que eu estou vivendo uma essência. O porquê que você falou lá no começo do nosso bate-papo aqui, o porquê, para que surgiu essa empresa. Sempre foi para servir alguém. Então, olha só, seja o cara lá do atendimento, ou seja o cara lá que está pensando na estratégia, é lembrar disso. O processo é atemporal. Não tem a ver com quando termina a minha mudança cultural. Né? Quando termina a minha mudança? Nunca. Então, essa coisa da... É igual quando atinge um propósito, né, Túlio? Quando que eu atinjo o propósito? Me perguntaram esses dias. Olha aí, você que roda o Brasil inteiro aí, e eu sou muito grato por isso, porque o Brasil é um país maravilhoso. E o pessoal fala assim, e aí, nós estamos indo bem no nosso projeto? Eu falei, tá. Mas comparado com a galera, tá indo bem? Eu falei, comparando com você mesmo, porque você tá indo na melhor velocidade. Eu percebo a velocidade do esforço que você faz para estar onde você tá.
os desafios que você está encontrando. E cada um encontra um desafio. O desafio, para mim, maior é alinhar intenção e ação. Porque ou ele vira um cara falastrão, fala, põe em todos os processos, põe na mídia, põe no outdoor, põe em todas as redes sociais, e a equipe está falando, olha lá, o pessoal do Olimpo está tratando da gente aqui na plebe, com eles e nós. Então, eu acho que o grande desafio é entender o seguinte, Cazu, na linha que você falou da confiança, eu coloco aquilo que a gente leva nos nossos processos, que é assim, eu nunca vi ninguém dar o melhor de si com um ambiente que não haja confiança ou que só haja crítica. Eu nunca vi ninguém dar o melhor de si. Perfeito. Então a gente começa nesse momento a pensar nessas coisas. Por isso, a figura do principal dirigente tem que ser muito forte e tem que ser austero. E ele é o cara que ele pode colocar a corda na boca para roer, mas ele não rói. Nós já passamos por casos de, vamos lá, um cliente que teve um PDD, provisão, seja como for, e antes da pandemia, tá? Tomou a provisão que comeu 30% do resultado daquele negócio. 30% da empresa, daquela empresa. E de um associado, um cliente, não lembro, que era muito bom, né? Muito bom. O cara tava voando no projeto. Aí ele ligou na hora H, assim, que eu vou voltar, descer a porrada na galera, vou pressão, porque aquele ambiente eu conheço. Eu falei, e aquele ambiente fez o que com você? Fez eu perder todas as pessoas que tinham na minha equipe naquela época. E ele tem uma nova equipe hoje. Eu falei, você quer que aconteça a mesma coisa? Só fiz 2 perguntas de uma dialética indutiva. Ele falou, cara, já entendi. Tirei a corda da boca e continuou firme e forte. E foi legal que meses depois ele falou, obrigado. O resultado veio muito mais forte, muito mais dividido. E todos souberam entender a dificuldade que eu tive. E olha só, ele demonstrou a fraqueza, cara. A equipe suportou o processo. E olha que legal. Olha isso. Que legal que o Túlio está falando, né? E só um comentário, Cazu. Você trouxe uma palavra, né, que está bastante presente hoje, que é a vulnerabilidade. Né? Tem escritores fantásticos hoje escrevendo livros sobre isso, inclusive a vulnerabilidade, né? E quando o líder não veste a capa do super-homem, levanta a espada do He-Man, como se ele fosse o cara sozinho para dar todas as respostas ou resolver todos os problemas. Você tem que dizer quem é o He-Man aí, porque nós temos mais de 50, então... tem gente que não sabe quem é o He-Man, cara. Nós somos old school aqui, hein? O Túlio é o que mais parece que é loirinho, que fala, eu tenho a força e tal. Mas você está trazendo um aspecto que eu acho muito legal, Túlio, da gente falar, poxa, o líder não precisa ser o salvador da pátria de tudo, ele precisa ter boas intenções, boas convicções, mas precisa estar muito aberto a também expor as suas vulnerabilidades e pedir ajuda. Isso é fundamental. Porque senão essa transição não acontece. A equipe vai dizer assim, não, é o que você falou, tem que ser austero nos seus pensamentos, nas suas intenções, mas naquilo que ele não sabe fazer ou ele não faz legal, levantar a mão e pedir ajuda é fundamental. Olha aí, Williams, tem o livro A Quinta Disciplina, agora a GPTW falando sobre isso, né? Desenvolvimento dessa média liderança. E aí pergunta para vocês dois, né? Qual que é o microcosmo de uma cultura? Opa, esse aí. A menor... Bom, se eu tirar eu vou tirar do Williams, que você não tem cabelo. Né? Se eu tirar do Williams aqui, o fio de cabelo, eu vou saber... Puta bullying com o cara, né? Agora que ele tá ficando bonito. Tem algumas coisas que nós com 50 anos não aprendemos ainda, né? A gente tá... se eu pegar esse fio de cabelo, eu vou saber... se você tá com saúde, se você não tá com saúde, que vitamina que você tem, DNA, que vitamina que você tem no seu DNA, no seu fio de cabelo. Qual que é o microcosmo de uma cultura? Qual que é o DNA de uma cultura? Cazu, é muito legal. Quer responder essa ou quer que eu responda, Túlio? Vai lá. Não, é muito legal que quando você entra numa empresa, a gente quando vai fazer diagnóstico, a gente passa por isso e na nossa empresa a gente enxerga isso. É só entrar dentro de uma sala de reunião e ficar acompanhando o bracinho cruzado, vendo como as coisas acontecem dentro de uma reunião. Ali você vê a relação de poder, ali você vê a relação de ego, poder e vaidade, ali você vê quem manda, quem obedece, quem tem juízo. Mas isso tudo mostra como é a cultura daquela empresa. Então, você fala de qual é o microcosmo de uma cultura, pode entrar dentro de uma reunião que você vai Perfeito. Ver. E na reunião, né, comunicação, um microcosmo nas reuniões, que elas se comunicam. Né? E ali começa a gerar todo o eco para baixo. E parece que nós somos, assim, os máximos nisso, que a Saca é irretocável. Mas eu lembro de um fatídico que a gente
Eu não sei pra quem que parece, mas tudo não, bem. não, é porque a gente tá falando aquilo que a gente faz, né? Pra fora, parece Não, que... abre a lata de eu vou minhoca abrir uma aí. lata de Quem minhoca tá aqui. nos vendo aí quer saber também eu não desses sei se bastidores. Tem alguém que é vulnerável, fala, não, é você aqui, cara. se nós vamos... Lembro uma fatídica reunião que nós tivemos na Yasaka, eu, você e Túlio, tarde da noite já. Tarde da noite. E a gente disputando poderes. Vocês lembram disso? Lembro. Já faz uns 8, 10 anos, eu acho. Porque você, porque eu e você e eu e a gente lá no nosso ego, na nossa vaidade. E naquele dia acho que veio uma luz, botamos a sandália da humildade e a gente começou a se declarar no que eu não sou bom e o que eu não... Qual que é minha criptonita, Qual né? que é minha criptonita, qual que é meu superpoder, aonde eu ativo, onde o seu gatilho ativa em mim. Eu sei que nós tivemos uma conversa franca, não foi difícil, foi difícil até a gente vestir a sandália da humildade. Ali foi difícil, porque foi dura, porque era ego, era ego falando com ego. Quando foi alma humana falando com alma humana, e somos inacabados, eu lembro que nós saímos leves e dali pra frente a Yasaka cresceu como nunca. Você lembra disso? Eu lembro. Como se fosse hoje. Eu lembro. Cara, isso faz o quê? Uns 8 anos, 9 anos já? 10 anos? E você acaba amarrando um pingo no Y de qual é a importância de uma liderança dentro de uma transformação e dentro de uma empresa, né? A empresa, muitas vezes, ela fica do tamanho da sua liderança. Se a liderança não acompanha essa evolução, seja na sua forma de fazer, naquilo que ela acredita e tudo mais, a empresa fica do tamanho dela. E aí, nesse teste DISC agora, né? Eu tô contando os nossos bastidores aqui e eu fico feliz de contar também, né? Porque a gente erra pra caramba. E nesse teste DISC, o meu deu comunicador, executor e comunicador. O seu Analista. deu analista. Comunicador também. Tudo. Comunicador e executor. E eu, muitas vezes, eu conflito mais com o Túlio do que com você, porque nós somos perfis muito parecidos. E no executor e comunicador, uma das criptonitas, ele é arrogante. E eu falo, nossa, mas isso é feio, né? É vergonhoso. Aí a nossa mestre lá, que tá a Silvia, falando pra gente sobre isso. Mas não fica olhando o que você não é. Olha o que você é. E administra aquilo lá, porque aquilo tá tudo em você, cara. Como o Túlio falou, o cordeiro tá lá, né? E você, nesse dia, eu tava com a equipe, eu lembro que você fez uma brincadeira. Você falou, mas eu sou arrogante mesmo. Eu já sei que eu tenho que torear esse bicho, mas eu sou... Putz, eu tenho que administrar ele o tempo inteiro. E, ó, já perdi alguns projetos por isso, mas quem me conhece sabe da intenção, mas eu não quero aqui ficar me defendendo sobre isso. Mas é o seguinte, nessas reuniões, quando começa o ego, a disputa, e a gente consegue levar para a alma, aí nós começamos um primeiro passo de alinhamento cultural legal. É isso aí. Você já viu isso, Túlio? É nítido, começa a acontecer, foi nessa reunião, foi uma cooperativa, né? Putz, uma cooperativa que eu amo, a nossa conta PJ tá lá, nessa cooperativa. Túlio, dá para ver, né? Parece que a névoa sai da sala de reunião assim, ó. Quando a conversa começa difícil, o ego... Diminui? Não, tá inflado. Tá inflado. E aí tem uma nuvem na sala assim e fala, é aqui que vai se perder. E aí, de repente, você percebe nesse projeto? Eu consigo perceber a nuvem saindo assim e a alma aí começa a vir luz na sala. Percebo, Cazu, e isso é tão importante... Porque, primeiro, se você é um líder que tem a possibilidade de se inspirar com isso que a gente está trazendo aqui, colocando o ponto no Y, primeira coisa, sai da sua sala. Eu não tenho sala, você não tem sala. E o dia falaram assim, nossa, a Yasaka cresceu, vocês não têm sala? Eu falo, não, a gente ficou com a equipe ou com o cliente. Porque quando eu estou na rua, quando eu estou com a minha equipe, eu estou escutando, estou diminuindo o delay. O tempo de descoberta das questões que eu preciso aprender estão lá fora. Estou criando produto, estou vendo possibilidades. Não fico esperando o relatório. Mesmo que seja dia 1º de março, eu não preciso esperar o relatório de fevereiro se eu estou lá com a equipe. Então, a primeira coisa, sai da sua sala. Segundo, escute e provoque um ambiente com segurança psicológica, senão nunca vai conversar sobre alma, né? E, por favor, se você se percebe incomodado ou acomodado a ponto de precisar de um copo de uísque ou uma cervejinha no final de semana para afogar a sua tranquilidade, essa história de botar o gelo no copo e mexer não é só na novela, no filme americano, não, cara. Tem muita gente que faz isso, né? Então, nessa hora, se você está com alguns desses sintomas, se liga, meu irmão, só pensa o seguinte, você quer emagrecer ou ser emagrecido? Porque nessa vida, se você não puxar o ferro,
você não vai conseguir ter músculo. Então, é uma boa analogia e é um bom ponto para deixar aqui para chegar no processo da alma, né, Willis? Muito bom, muito bom. Cazu, Túlio, com essa sua fala que foi... repete aí do emagrecer ou ser emagrecido, gostei disso. Não, assim que a gente pode encerrar hoje. No Papo Cabeça, lá no final das contas, quando a gente apresenta um diagnóstico, eu falei... Como é que tá isso tudo pra você? Ele veio pra mim e falou, isso dá trabalho, meu Deus. Eu tô afim, mas pode ir lá tocar, Túlio. Falou, legal, então... Tira o bumbum da cadeira e vai lá, começa convidando um a um os seus participantes a participar do projeto. E é legal, né? Esse trabalho, né? Eu acho fantástico. Isso cada dia que eu acordo motivado para ajudar e ver esse desafio. Mas uma coisa é certa, é simples. Mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado, então. Esse segundo podcast está chegando ao final e vem muita coisa legal por aí, tá bom? Abraço. Valeu, galera. Valeu, Túlio. Valeu, Um grande abraço. Valeu.